Exclusivo, uma história de amor que parece de cinema. Mas aconteceu de verdade. Uma mulher doente queria morrer, o marido atirou nela e depois tentou o suicídio. Saiba como eles sobreviveram de uma maneira incrível e como recuperaram a alegria de viver. Essa é a nossa reportagem da semana. Ele era bonitão. Quem olha não imagina a história que este casal viveu. Juntos, eles buscaram a morte. Se a gente fizesse um pacto e a gente se matasse. Chegaram bem perto. Um segredo guardado por mais de 6 anos, agora revelado com exclusividade ao Domingo Espetacular. 1961. Ele, um boêmio assumido. E eu sabia que eu era um mulherengo, eu era um jogador, gostava da farra. E ninguém me pegava. Ela, moça séria, exigente. Aí ela ia dormir, mas o meu azar que ela era vizinha. Aí eu chegava em casa, me trocava. E ele saía de fininho. Eu saía de fininho para ir pra noite, pra farra. Quando ele estava saindo, eu abria a janela e onde o senhor vai? Aí eu falava... Pegava no flagra. Ah, eu vou comprar cigarro. Eu falava, então me traz um bombom que eu tô esperando. Era esperta ela. Um ano de romance e ciúmes. Quando pegava uma falta minha, voava aliança para tudo quanto era lado. Não tinha mais casamento. Depois, fazia aliança outra vez, e até levar pro... Quando eu estava no altar, eu falei, eu não acredito que estou indo pro altar. Mas as duas famílias foram contra. O pai dela também não queria que eu casasse. Meu pai também não queria que eu casasse com ele. Quer dizer, meu pai entrou na igreja brigando comigo, dizendo que ainda estava em tempo de eu desistir. O casamento em que ninguém botava fé já dura 49 anos. Mas esse casal não tem apenas momentos de harmonia para relembrar. Eles viveram uma história trágica aqui na casa onde moram, na zona sul de São Paulo. O nome deles, Vicente e Shirley. Mais bem que poderia ser Romeu e Julieta. E você vai entender por quê a partir de agora. Seu Vicente, tô exagerando de chamar vocês de Romeu e Julieta? Não. Não, dona Shirley? Não. Apaixonados, eles levaram a sério o compromisso do casamento. Mesmo que brigasse, à noite antes de dormir tinha que fazer as pazes. Não podia dormir de mal, não. Nunca? Não, faz mal isso. E o rapaz difícil, quem diria, se revelou um maridão, do tipo que manda flores e cartas de amor. Ele nunca esqueceu data, nunca esqueceu nada. Sempre mandou cartinha, sempre mandou bilhetinho. Eu vivi só pra ela. Parei de beber, parei de ser boêmio. E a gente nunca foi pra lugar nenhum sem outro. Tiveram 2 filhos, 2 netos, viajaram muito, felizes e inseparáveis por 42 anos, até que a dona Shirley adoeceu. Aí ela pegou essa bendita e fizemos aí. Falta de ar, cansaço. Foi o primeiro sinal? Foi o primeiro sinal. E ela falou, para de fumar enquanto é tempo. Falei, imagina, não vai acontecer nada. Eu saía do consultório dela, a primeira coisa que eu fazia era acender o cigarro e vir fumando embora. Aí quando foi uma vez aqui em casa, eu tive uma crise de tosse que não conseguia parar mais. E cheguei a perder o sentido. Aí eles me levaram correndo para o pronto-socorro. Foi a primeira vez que eu entrei no hospital e fui para uma UTI. Foram dezenas de internações, presa a tubos de oxigênio dia e noite. A doença crônica nos pulmões roubou de Shirley o fôlego, a liberdade e a vontade de viver. Aí foi piorando também a cabeça, porque eu não aceitava ter que sair na rua e ter que sair com oxigênio. Todo mundo me olhava, eu achava horrível isso. Então eu comecei a me fechar, eu comecei a não querer mais sair para lugar nenhum, comecei a não querer ver mais ninguém, comecei a achar a vida chata, comecei a achar tudo ruim e comecei a querer morrer. Era uma depressão? Era uma depressão, eu queria morrer.
Falei, para viver assim, eu prefiro morrer, isso aqui não é vida. Ela passou quase 3 anos implorando para que o marido a matasse. Toda vez que eu levava ela no médico, a médica falava, ela precisa também de algum acompanhamento psicológico. E ela não queria. Mas acontece que ela não queria. Eu acreditava que uma hora ia ter de passar, né? Só que essa hora não passava nunca. Foi então que Shirley propôs um pacto de morte. Assim como os personagens de Shakespeare, Romeu e Julieta, ela queria morrer ao lado do marido. I die. Eu cheguei para ele e falei assim, aqui nesse canto, nós dois, Vicente, nós já estamos os dois velhos. Se a gente fizesse um pacto e a gente se matasse, ele pegou e falou, imagina falar uma coisa dessa, isso é pecado, um absurdo, ele ficou bravo, sabe? Mas eu continuei batendo naquela tecla, porque eu queria ir, mas eu queria que ele fosse comigo. A senhora não queria ir sozinha? Não. Eu aguentei até que eu não pude. Aí Aí eu falei, ela, acho que ela tá pensando que eu não tenho coragem, né? Foi quando eu peguei a arma. Ah, você quer que eu pague de morte? Então, vamos acabar.